Sacrifício chocante! Cunhado revela segredo assustador que vai mudar tudo! Júlia sempre achou que viver em uma pequena cidade como Ribeirão das Almas, o ar fresco, as tradições que atravessavam gerações e a beleza dos rituais antigos que marcavam o calendário local. Mas naquele dia, tudo mudaria. Uma revelação chocante desestabilizaria seu mundo. Assim que o sol se pôs, iluminando as sombras na floresta que cercava a cidade, seu cunhado Bruno, com um olhar grave, tomou coragem para falar. Júlia, minha família também faz parte disso. Nós temos um legado, um sacrifício. As palavras dele reverberaram no coração dela. O silêncio da sala era quase insuportável. O relógio na parede parecia mais lento enquanto tentava processar a confissão. O passado da família de Júlia estava entrelaçado com a necessidade de um sacrifício, uma tradição que durava séculos e que garantia a prosperidade do povo. Com um nó na garganta e o peito apertado, Júlia olhou nos olhos de Bruno. Você está dizendo que alguém da nossa família pode ser escolhido? Ele a observou dançando entre medo e determinação. Não só isso, Júlia. Eu posso ser a próxima vítima. Um frio percorreu a espinha de Júlia. E se ele fosse realmente escolhido? Bruno sempre foi como um irmão para ela. As lágrimas ameaçaram escorregar por seu rosto, mas ela segurou firme, lutando para não transparecer pânico. Sua mente fervilhava, lembrando-se das histórias que sua avó contava em tom sussurrante, sobre como a felicidade de todos estava atrelada a um ato sombrio. A paz da comunidade exigia um preço. Um arrepio atravessou suas costas. Mas será que a comunidade realmente prosperava? Ou estavam todos apenas se entregando a um ciclo de medo? Bruno passou a mão pelo cabelo, visivelmente angustiado. Precisamos entender isso, Júlia. Talvez eu não seja tão inocente quanto você pensa. E hesitou, como se um segredo ainda mais sombrio estivesse prestes a ser revelado. A sala parecia encolher ao redor deles. O cheiro de madeira e mofo, criando um ambiente quase opressivo. Naquele instante, a porta se abriu por um rangido assustador, e um som forte de galhos quebrando ecoou do lado de fora. Júlia se virou rapidamente, o coração batendo em ritmo frenético. O que estava lá fora? Era a floresta, sussurrando promessas obscuras e segredos não ditos. Sentiu um arrepio percorrer sua pele. Bruno! Se foi isso! Ela mal conseguiu falar. A tensão na voz dele era palpável. Agora, dúvidas surgiam como sombras em sua mente. As palavras de Bruno eram apenas o começo de algo ainda mais aterrador. Ela percebeu que precisava descobrir a verdade. E quem sabe, havia algo que poderia impedi-los. Um diário antigo da sua família que sempre fora guardado a 7 chaves, recheado de informações que poderiam explicar tudo. Antes que pudesse articular seus pensamentos, mais o estalo reverberou do lado de fora. Uma presença ameaçadora parecia se aproximar. O pensamento de quem seria o verdadeiro sacrifício começou a tomar conta de sua mente, deixando-a paralisada, assombrada pela incerteza. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube moveu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Júlia e Bruno permaneceram em silêncio, as sombras da floresta parecendo se mover à sua volta. O estalo do galho lá fora ressoava, como se a própria natureza estivesse observando suas reações. O coração de Júlia acelerava e ela sabia que precisava agir. Ela estava prestes a perguntar a Bruno sobre o diário quando uma batida forte se fez ouvir na porta. Era como se algo estivesse tentando entrar. Quem está aí? Júlia gritou, sua voz tremia com medo. Bruno olhou para a porta, seus olhos arregalados. Não sei, não é hora para o medo, Júlia. Precisamos buscar a verdade antes que seja tarde demais. Mas antes que pudesse se mover, a porta se abriu com um estrondo. Júlia se encolheu, esperando pelo pior. Mas o que entrou não foi um invasor qualquer. Era Mara, uma amiga antiga de Júlia, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Júlia, você precisa ouvir isso. A voz dela estava carregada de pânico. Calma, Mara, o que aconteceu? Júlia perguntou, tentando manter a calma. Mara respirou fundo e suas palavras saíram rápidas. Eu encontrei algo na floresta. Algo pertencia a você. Um diário da sua família. Os olhos de Júlia brilharam. O diário! Ele pode nos ajudar a entender. Não, você não entende. O que eu encontrei estava fechado. E quando abri, vi seu nome escrito em letras grandes na última página. E não para por aí, Júlia. Havia uma foto de vocês na infância. Mas isso não é o mais chocante. Ao lado da foto, uma data. A data do último sacrifício. Bruno viu pânico nos olhos de Júlia e questionou. O que significa isso? O que havia lá? A data era de hoje, Mara afirmou tremendo. Júlia, sua família também é parte disso. O sacrifício pode ser você. Uma onda de erro percorreu o corpo de Júlia. Ela se sentiu tonta e por um instante tudo ao seu redor girou. Não! Como é possível? Eu não posso ser escolhida. Tem mais. Mara continuou, a voz quase um sussurro. Quando eu estava lá, ouvi vozes. Eles estavam falando sobre você e Bruno. Estavam planejando algo e não era algo bom. O ar pareceu escapar dos pulmões de Júlia. Planejando? Para fazer o quê? Não pode ser! Ela sentiu que seus pés cederam. Como assim? O que exatamente a comunidade planejava? Bruno pegou o braço de Júlia, seus olhos fixos nela, como se procurasse conforto. Precisamos ir agora. Descobrir o que realmente está acontecendo. Não podemos deixar isso assim. Mas antes que pudessem sair, uma sombra se projetou na entrada da sala. Uma figura encapuzada apareceu, trazendo consigo uma presença inquietante. O coração de Júlia disparou. Era como se a escuridão tivesse ganhado forma. A figura apontou para eles. O sacrifício deve acontecer e a escolha não é sua. A tensão era insuportável. O que eles fariam agora? Júlia olhou para Bruno e suas mentes corriam em direções opostas. Era um ato de desespero ou esperança? O que fazer quando as próprias raízes familiares começam a se voltar contra você? Saia! Júlia gritou, a raiva e o medo subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção.
A figura hesitou, mas o que realmente estava em jogo ainda não estava claro. Tudo estava interligado e o verdadeiro sacrifício poderia ser algo muito mais profundo do que jamais imaginaram. Nesse instante, Julia soube que precisava confrontar não apenas o que era esperado dela, mas o que sua família realmente era, e isso poderia significar perder tudo. Ela nunca havia se sentido tão perdida. E agora? O que fazer com essa descoberta devastadora? As sombras da floresta aguardavam, e nem tudo que parecia sombrio estava claro. A figura encapuzada ficou parada ali, no limiar da luz fraca da sala. O coração de Julia estava prestes a sair pela boca. O sacrifício deve acontecer e a escolha não é sua. A voz profunda da figura atravessou a tensão que pairava no ar, como um peso insuportável. As palavras ecoaram em sua mente, mas a angustiante realidade era que nem tudo era o que parecia. Bruno, com os olhos arregalados, avançou um passo em direção à figura. Quem é você? O que você quer? Sua voz tremia, mas havia uma determinação na postura. Julia queria alertá-lo para o perigo, mas sua laringe parecia fechada e o ar parecia desaparecer. A figura encapuzada ergueu a cabeça levemente, revelando um rosto que fez o estômago de Julia se contrair. Era a avó de Bruno, uma mulher que todos acreditavam estar morta há anos. Os olhos dela, no entanto, eram diferentes, frios, como se a vida já tivesse sido drenada deles. A tradição não pode ser quebrada. A comunidade exige, e eu sou a guardiã. A sala pareceu girar ao redor de Julia. Como assim? A avó de Bruno? Mas a verdade era insuportável. Você está viva? Ela sussurrou, a voz embargada. Viva, sim. E mais poderosa do que... Você imagina! A avó de Bruno deu um passo à frente, suas palavras como garras afiadas, cravando-se no coração de Julia. E você, Julia, é uma parte fundamental desse legado. Não apenas uma espectadora. Você é a chave. O olhar de Julia se disparou entre Bruno e a figura, a confusão a consumindo. Mas eu não quero isso! Ninguém aqui queria. Isso é loucura! O desespero estourava em sua voz, ecoando como um grito ensurdecedor no silêncio opressivo. Mara, paralisada, se virou para a avó de Bruno. O que você está dizendo? O que você quer dizer com isso? As palavras saíram novamente como um sussurro, quase inaudíveis diante da intensidade da cena. A comunidade prosperou por séculos por causa de nós. A avó conclusivamente respondeu, sua voz parecendo a música de uma canção antiga, mas repleta de uma ominosa verdade. E cada geração precisa fazer sua parte. É a hora de Julia. O sacrifício dela é o que manterá a harmonia. Uma onda de choque atravessou Julia. Eu? Não! Isso não pode estar acontecendo. O terror laceava seus pensamentos e uma urgência disparou dentro dela. Lembranças de sua família, das histórias que ouviu. Tudo agora girava em um ciclo macabro. Se isso for verdade, Bruno olhou para Julia. Um misto de compaixão e horror em seu olhar. Então você não pode aceitar. Não podemos permitir isso. Mas com cada palavra de apoio, Julia sentia a pressão da tradição se fechando, como uma armadilha ao seu redor. Havia algo a mais. Não era apenas uma questão de sacrifício. Julia se lembrou do diário, das revelações, e uma ideia começou a germinar. A tradição está errada. Se ela fez parte disso, então podemos mudar. Sua voz estava cheia de determinação, quase como um grito de guerra. A avó de Bruno riu, uma risada amarga e perturbadora. Mudar?
A tradição é imutável. Muitos tentaram antes de você, mas a árvore da vida da nossa comunidade não se quebra tão facilmente. Os olhos dela brilharam com um poder ancestral. E naquele instante, Julia soube que a batalha real não era apenas por sua vida, mas pela liberdade de todos que estavam envolvidos nesse ciclo. Então, num movimento súbito e inesperado, Bruno puxou uma faca de cerâmica que havia sido deixada na mesa. Se você vai fazer isso, então terá que passar por mim. O desespero na voz dele era palpável, mas a avó apenas sorriu. Uma expressão igualmente severa e triste. Você não entende, meu querido Bruno. Não há escolha. E essa faca não vai mudar os destinos entrelaçados. Ela avançou, e o tempo parecia parar. O que aconteceria agora? Se a tradição não era apenas uma história, e se a verdadeira natureza da avó de Bruno era muito mais sombria do que imaginavam? Julia, em um instante de clareza, percebeu que todo aquele horror poderia ter uma raiz ainda mais profunda. Bruno, você não deve! A tensão disparava, enquanto o espaço entre eles se preenchia com uma sombra do que poderia ser, e assim, o destino da comunidade dependia daquela única escolha. As sombras da floresta continuavam sussurrando. Promessas e segredos, e algo dentro de Julia começou a se reerguer. A luta estava apenas começando, e a verdade estava prestes a desvelar-se de maneiras que jamais imaginaram. O coração de Julia estava prestes a explodir. Bruno e a avó dele a mantinham no centro daquela tensão. A figura encapuzada com um passado sombrio começava a se revelar, mas a pressão só aumentava. Em um instante, tudo se tornou insuportável. O que Bruno faria? E o que significava tudo aquilo? Você não pode deixar isso acontecer! Bruno disparou. Cada palavra dele era como um grito de guerra, mas a avó apenas olhava, impassível. O silêncio parecia um grito ensurdecedor ao redor deles. Então, uma explosão de luz irrompeu pela porta dos fundos, cegando a todos por um momento. Julia virou-se confusa. Ela não sabia de onde vinha aquilo, mas era intenso. Quando a luz se dissipou, um novo personagem surgiu no cenário. Alguém que ela jamais esperava ver. Era Miguel, seu pai. Miguel! Ela sussurrou, horror e surpresa se misturando em sua voz. O que você está fazendo aqui? Ele estava pálido, com os olhos arregalados de medo. E a última coisa que Julia esperava era que ele aparecesse naquele momento. Julia, você não sabe de nada! O sacrifício não é o que você pensa. Você precisa ouvir. Ele avançou, quase esbarrando na avó de Bruno. A figura encapuzada se virou bruscamente, revelando uma expressão de choque. Miguel, como você se atreve a aparecer aqui? A voz da avó carregava um tom de desprezo. Eu não sou mais parte disso! Chega! Miguel gritou, sua voz repleta de raiva, mas também de desespero. Julia, eu vim porque a verdade precisa ser revelada. A comunidade não é o que você imagina. Os olhos de Julia se arregalaram. O que você sabe, pai? Você não é apenas o sacrifício, Julia. Ele respirou fundo, como se as palavras pesassem muito. Na verdade, você é a única que pode romper o ciclo. Você é a herdeira de um poder ancestral. A comunidade não é pura, é uma fachada. Meu verdadeiro nome não é Miguel. Eu sou Afonso, o último guardião da linhagem de quem a avó fala. As palavras dele cortaram Julia como uma faca. O quê? Você está me dizendo que não é meu pai? Que é, na verdade, o guardião de um poder? Exato! Miguel disse, ou melhor, Afonso, balançando a cabeça.
Você tinha que ser protegida. Há anos estou a esse lado. E agora eles estão atrás de você. Eles não me deixaram escolher. Por isso, eu tinha que me disfarçar. O Vil percorreu a espinha de Júlia. Então tudo fazia sentido. E ao mesmo tempo era um choque. O que estava acontecendo? Mas por que você não me contou antes? Porque eu tinha que te proteger. Uma herdeira não pode saber de tudo. Senão a comunidade investe ainda mais. O sacrifício não é você, mas a manipulação deles para manter o poder. Afonso olhou para a avó de Bruno, que agora exibia uma expressão aterradora. Você se esqueceu das consequências de suas ações. Afonso, se você não entregar sua filha, não só ela será sacrificada, mas todo aquele que ama. A avó se aproximou, sua voz ressoando como um eco, e as sombras na sala pareciam se agitar. A escolha é sua, Afonso. A tensão atingiu um ponto crítico. Júlia lutou para entender o que significava isso e tudo. Estava realmente em um jogo de poder onde ela era peça do tabuleiro? O peso dessa revelação começou a abalar suas convicções. Não! Eu não sou uma peça de jogo! Não vou deixar que isso aconteça! Gritou Júlia, a coragem brotando diante do desespero. A figura encapuzada sorriu de maneira sombria. Ah, mas está além da sua escolha, querida. O poder não perdoa. Algum sacrifício será feito. Naquele momento, Afonso correu em direção a Júlia. Mas uma estrondosa explosão irrompeu do fundo da casa, como se uma tempestade tivesse sido liberada. A energia ao redor deles começou a vibrar e a luz ofuscante da explosão iluminou a sala. Uma porta se abriu e demônios do passado pareciam sair dela, sombras ganhando vida. Júlia olhou para Bruno e depois para Afonso. Economia de famílias, sacrifícios reais e uma verdade que desafiava toda a sua perspectiva. Como ela poderia mudar algo que estava tão profundamente enraizado? E mais, o que era essa força que agora se aproximava e que parecia ter tanto poder sobre todos? Coração acelerado, Júlia sabia que a escolha que ela deveria fazer agora está ainda mais complicada e além do que jamais poderia imaginar. E com cada batida, os perigos se aproximavam como um relógio que contava o tempo do que poderia acabar em tragédia. Mas o que aguardava na próxima escolha? A explosão de luz se dissipou rapidamente e Júlia piscou, tentando entender a cena que se desenrolava à sua frente. Miguel, ou Afonso, como ele realmente era. Sua mente estava em conflito, mas agora não havia tempo para dúvidas. A avó de Bruno parecia furiosa, e as sombras na sala dançavam ao sabor de um poder antigo. Você não pode ficar aqui! A avó gritou, seu olhar penetrante como um raio. Você não tem ideia das consequências de suas ações. Afonso avançou em direção à avó com determinação renovada. Chega de ameaças! A comunidade precisa saber a verdade. Ele estava se levantando, as palavras carregadas de emoção e desespero. Mas a avó, com um movimento rápido, ergueu uma mão. No exato momento em que a tensão atingiu seu pico, um rugido ensurdecedor ecoou do lado de fora. A sala tremeu e Júlia teve a impressão de que o chão estava prestes a se abrir sob seus pés. Um escuro turbilhão se formou no ar e a figura encapuzada pareceu hesitar, permitindo que a confusão se instaurasse. Não, não pode ser! A avó declarou, sua expressão de desespero se transformando em fúria. Ela apontou para o horizonte através da janela. Eles estão vindo! Júlia virou-se, seus olhos se arredalando. Vindo da floresta, uma onda de sombras se aproximava, serpenteando como um exército de figuras indistintas, encapuzadas e silenciosas.
Eram os membros da comunidade e pareciam estar em um transe coletivo, marchando em direção à casa. Cada passo ecoando uma herança de medo e sacrifício. A avó olhou para Afonso e então para Júlia. Eles vêm por você, Júlia. Precisamos de um sacrifício real para apaziguar essa fúria. O pânico dela se transbordava e Júlia sentiu um frio na espinha. O que era aquele confronto? Uma batalha por poder? Ou algo mais terrível? Júlia se virou para Afonso, desesperada. Precisamos fugir, eles não vão parar. A ideia de se tornar um sacrifício a preenchia com terror. Mas Afonso, com a determinação desenhada em seu rosto, não hesitou. Eu não deixarei isso acontecer. Ele gritou, a voz ressoando com um fervor que ela nunca havia visto nele. Você é forte, Júlia, não se deixe levar. Então, em um ato impulsivo, Júlia agarrou a faca, que estava sobre a mesa. Enquanto todos ao redor olhavam com incredulidade, ela a levantou, enfrentando a avó de Bruno. Eu não sou uma escolha, eu sou um ser humano. A figura encapuzada hesitou, quase como se estivesse contemplando a coragem de Júlia. Mas a avó de Bruno sorriu, uma expressão cruel novamente surgindo em seu rosto. Você pode resistir, mas a comunidade tem um legado muito antigo. Não se esqueça, seu poder pode ser sua ruína. Então, o que ninguém esperava aconteceu. De dentro do grupo que se aproximava da floresta, aquele rugido se transformou em um grito coletivo. Algo ou alguém se destacou. Chegaram uma mulher e um homem, apenas com silhuetas visíveis entre as sombras. Eles começaram a se aproximar. Uma presença enorme que parecia radiar uma energia estranha. Era familiar. Júlia! Ecoou uma voz que estava grafada em sua memória. Júlia! Era Clara, sua mãe? Havia desaparecido há anos. O coração de Júlia disparou. Mãe? A incredulidade tomou conta dela. Como isso era possível? Ao lado de Clara estava um homem imponente, e quando ele puxou o capuz para trás, suas feições eram reconhecíveis. Afonso, seu verdadeiro pai. Júlia ficou paralisada. Como? Como vocês estão aqui? Sua mente girava, cada palavra soando como um eco distante. O sacrifício não é o que você pensa, filha. Clara sorriu, mas havia uma profunda tristeza em seus olhos. Sempre estive aqui, observando, esperando o momento certo para voltar. E o sacrifício é o tempo de Afonso para reconquistar o que lhe foi tirado. O chão parecia desmoronar sob seus pés. O que isso significava? Quem era realmente Afonso? E por que ela não sabia da verdadeira natureza de sua mãe? Uma sensação de traição e confusão a invadiu. Tudo em que acreditava estava desmoronando. A avó de Bruno agora estava radiante, um sorriso vitorioso em seu rosto, enquanto olhava para o grupo que se aproximava. Os antigos sempre voltam. O ciclo nunca quebra. Você, Júlia, é a peça que faltava no tabuleiro. Júlia, agora encurralada entre a verdade revelada e as sombras do passado, sentiu a necessidade de agir. Tudo em que confiou havia se desfeito, mas a força dela não permitiria que a história se repetisse. Com aquela revelação, sua vida, sua escolha e o verdadeiro sacrifício começaram a se entrelaçar em um emaranhado de caos. O que realmente aconteceria agora? A batalha não era apenas contra a tradição, mas contra algo muito maior.
e mais obscuro, que poderia mudar tudo. E o que mais estava prestes a ser revelado? O futuro parecia mais nebuloso do que nunca. A batalha não era apenas contra a tradição, mas contra algo muito maior e mais obscuro. O que Júlia não sabia era que as sombras que se aproximavam não traziam apenas um carregamento de segredos, mas uma revelação que mudaria tudo. O ar estava pesado de tensão e a presença de sua mãe e de Afonso parecia eletrizar o ambiente. Júlia, você precisa entender, Clara começou, mas sua voz foi abafada pelo rugido crescente que ecoava do lado de fora. A tradição está se desmoronando e estamos aqui para te salvar. Então o que ninguém esperava aconteceu. Uma explosão de luz surgida de dentro da floresta. Tinha um brilho ofuscante. Júlia cerrou os olhos, protegendo o rosto com o antebraço. A onda de luz aumentava e as sombras começaram a se dissipar. Quando a luz diminuiu, Júlia teve que piscar várias vezes para ver o que realmente estava acontecendo. No meio das sombras, surgia uma forma familiar, mas distorcida. Na verdade, era alguém que ela nunca esperou ver de novo. Sua irmã, Beatriz, que todos pensavam ter desaparecido misteriosamente anos atrás. Mas ao invés de trazer conforto, seu olhar estava carregado de desespero. Beatriz? O coração de Júlia parou por um momento. Como isso era possível? A irmã que desaparecera na floresta, considerada morta, agora estava ali, como se tivesse saído dos próprios pesadelos da família. Não há tempo para explicações, gritou Beatriz, com um tom frenético. A comunidade está prestes a colapsar. Eles não podem saber que estou aqui. Você não pode me entregar. A avó de Bruno ficou estática. A raiva em seu olhar agora misturada com um medo incontrolável. Você não pode estar viva. Isso destrói tudo. A figura encapuzada puxou o capuz para trás, revelando um rosto que espessava pavor e alucinação. Júlia sentiu um nó na garganta. Sua irmã tinha sido o verdadeiro sacrifício de anos atrás. Beatriz olhou nos olhos de Júlia e disse: Não importa, eu escapei. Eles querem que você preencha meu lugar. Você não pode ser parte disso. O caos se estabeleceu. As sombras da comunidade agora estavam quase na porta. Sussurros e gritos começaram a emanar enquanto se aproximavam. A avó de Bruno balançou a cabeça, tentando recuperar o controle da situação. Quebre a conexão! Se você não se sacrificar, all will be lost! Ela bradou, a voz atingindo um tom quase sobrenatural. Silêncio! Gritou Afonso com força. Ele estava entre a avó e suas filhas, as mesmas que ele havia desejado proteger de tal destino. O legado é apenas uma mentira. Ninguém precisa de sacrifícios. Beatriz, você é a chave! Isso fez Júlia e Beatriz trocarem olhares confusos. A chave para quê? Perguntou Júlia, quase em um sussurro. Afonso respirou fundo e continuou. A comunidade não prospera por causa dos sacrifícios. Ela prospera pelo medo. O poder não está em destruir, mas em unir. Vocês duas ocupam um lugar central nisso. É hora de revogar a tradição. E então, como um relâmpago num céu azul, tudo fez sentido. As palavras de Afonso ressoavam em sua mente. Beatriz, sua própria carne e sangue, estava ali não como uma rival, mas como uma aliada. Precisamos nos unir se quisermos acabar com esse ciclo, Júlia gritou, com fervor. Mas a avó de Bruno, tomada pela fúria, passou à ação. Puxando uma adaga da túnica,
Vocês não entenderão. A lei da comunidade não pode ser quebrada. Ela gritou, avançando. Mas naquele instante dramático, quando a faca brilhava na luz, um grito ensurdecedor ecoou da multidão que se aproximava. Alguém se posicionou entre elas. Quando a poeira da luz se assentou, um terceiro irmão, Pedro, que há muito estava perdido, apareceu como um fantasma. Parem! Ele gritou, e sua presença trouxe um novo nível de desespero à situação. O coração de Júlia disparou. Como todos os seus entes queridos estavam ali, confrontando o passado que a perseguia. O que mais estava escondido nas sombras? A tensão era palpável. A escolha que Júlia tinha que fazer era imensamente maior. Quem realmente era seu pai? Quem era Beatriz daquela nova revelação? E o que aconteceria com a comunidade se ela não seguisse o caminho que parecia escrito nas estrelas? Enquanto a luta entre a luz e a sombra se intensificava, Júlia percebeu que a cada momento a verdade se tornava mais obscura. O que mais poderia ter ocorrido em nome da tradição? O que mais estava prestes a ser revelado no embate final entre a liberdade e o servilismo? No âmago de tudo, as escolhas se tornavam interligadas e a verdadeira batalha pela alma de sua família estava apenas começando. A batalha não era apenas contra a tradição, mas contra algo muito maior e mais obscuro. O que Júlia não sabia era que as sombras que se aproximavam não traziam apenas um carregamento de segredos, mas uma revelação que mudaria tudo. O ar estava pesado de tensão e a presença de sua mãe e de Afonso parecia eletrizar o ambiente. Júlia, você precisa entender. Clara começou, mas sua voz foi abafada pelo rugido crescente que ecoava do lado de fora. A tradição está se desmoronando. Estamos aqui para te salvar. Então, o que ninguém esperava aconteceu. Uma explosão de luz surgida. Da floresta tinha um brilho ofuscante. Júlia cerrou os olhos, tentando proteger o rosto com o antebraço. A onda de luz aumentava e as sombras começaram a se dissipar. Quando a luz diminuiu, Júlia teve que piscar várias vezes para ver o que realmente estava acontecendo. No meio das sombras surgia uma forma familiar, mas distorcida. Na verdade, era alguém que ela nunca esperou ver. Sua irmã Beatriz, que todos pensavam ter desaparecido misteriosamente anos atrás. Mas ao invés de trazer conforto, seu olhar estava carregado de desespero. Beatriz, e coração de Júlia, parou por um momento. Como isso era possível? A irmã que desaparecera na floresta, considerada morta, agora estava ali, como se tivesse saído dos próprios pesadelos da família. Não há tempo para explicações, gritou Beatriz, com um tom frenético. A comunidade está prestes a colapsar. Eles não podem saber que estou aqui. Você não pode me entregar. A avó de Bruno ficou estática. A raiva em seu olhar, agora misturada com medo incontrolável. Você não pode estar viva. Isso destrói tudo. A figura encapuzada puxou o capuz para trás, revelando um rosto que expressava pavor e alucinação. Júlia sentiu um nó na garganta. Sua irmã tinha sido o verdadeiro sacrifício de anos atrás. Beatriz olhou nos olhos de Júlia e disse: Não importa, eu escapei. Eles querem que você preencha meu lugar. Você não pode ser parte disso. O caos se estabeleceu. As sombras da comunidade agora estavam quase na porta. Sussurros e gritos começaram a emanar enquanto se aproximavam. A avó de Bruno balançou a cabeça, tentando recuperar o controle da situação. Quebre a conexão.
Se você não se sacrificar, all will be lost. Ela bradou, a voz atingindo um tom quase sobrenatural. Silêncio! Gritou Afonso com força. Ele estava entre a avó e suas filhas, as mesmas que ele havia desejado proteger de tal destino. O legado é apenas uma mentira. Ninguém precisa de sacrifícios. Beatriz, você é a chave. Isso fez Júlia e Beatriz trocarem olhares confusos. A chave para quê? Perguntou Júlia, quase em um sussurro. Afonso respirou fundo e continuou. A comunidade não prospera por causa dos sacrifícios. Ela prospera pelo medo. O poder não está em destruir, mas em unir. Vocês duas ocupam um lugar central nisso. É hora de revogar a tradição. E então, como um relâmpago num céu azul, tudo fez sentido. As palavras de Afonso ressoavam em sua mente. Beatriz, sua própria carne e sangue, estava ali não como uma rival, mas como uma aliada. Precisamos nos unir se quisermos acabar com esse ciclo. Júlia gritou com fervor, mas a avó de Bruno, tomada pela fúria, passou à ação, puxando uma adaga da túnica. Vocês não entenderão. A lei da comunidade não pode ser quebrada. Ela gritou, avançando, mas naquele instante dramático, quando a faca brilhava na luz, um grito ensurdecedor ecoou da multidão que se aproximava. Alguém se posicionou entre elas. Quando a poeira da luz se assentou, um terceiro irmão, Pedro, que há muito estava perdido, apareceu como um fantasma. Parem! Ele gritou, e sua presença trouxe um novo nível de desespero à situação. O coração de Júlia disparou, como todos os seus entes queridos estavam ali, confrontando o passado que a perseguia. O que mais estava escondido nas sombras? Pedro! Gritou Júlia. A incredulidade encheu seus olhos. Você está vivo? Sim! Respondeu ele, a voz trêmula. Eu fugi, mas eles me encontraram. Agora estamos todos em perigo. A comunidade sabe mais do que imaginamos. E então, um silêncio mortal surgiu. Todos os rostos se voltaram para Pedro, sentindo que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Eles me disseram sobre você, Júlia. Você é a escolhida. O sacrifício não é apenas físico. É algo muito mais profundo. Júlia sentiu um frio gelado passar por sua espinha. A tensão aumentava. Cada palavra de Pedro era um choque. Um despertar da verdade. O sacrifício precisa ser acumulado e a conexão entre vocês precisa ser rompida. Pedro olhou diretamente para Beatriz e, em um movimento brusco, puxou um colar que usava ao redor do pescoço. Seu coração precisa fazer parte do próximo sacrifício, Júlia. É o único jeito de acabar com a maldição. O mundo de Júlia desmoronou em um instante. Aquilo mudava tudo. Beatriz, sua irmã, era a única que ocupava a posição-chave. Não! Você não pode fazer isso! Chorou Júlia. Ela se sentia perdida, como se estivesse em um pesadelo. A avó de Bruno sorriu, satisfeita com o retorno de um filho perdido. Sua rixa agora expandia em um novo terreno assustador. A comunidade triunfará. Vocês não têm escolha. O coração de Júlia batia freneticamente. Pedro, ali estava. Mas a verdade era aterrorizante. Se ele era realmente parte do plano, o que mais ele escondia? E se tudo o que havia acontecido até ali fosse uma trama de um jogo maior? Ela se viu em uma encruzilhada. O sacrifício poderia ser dela. Mas o que significava realmente? E agora, com a verdade sendo revelada, a pergunta ressoava em sua mente. Quem realmente era quem? O que era o amor ou o sacrifício nesta história? E se elas fossem apenas peças de um jogo muito maior, como peças em um tabuleiro? Os ecos da floresta começaram a sussurrar.
O que ainda estava por vir? O sacrifício poderia ser dela. Mas o que significava realmente? A tensão era palpável e a sala parecia apertar ao redor de Júlia. O dilema, tão real e angustiante, estava prestes a se intensificar. Antes que pudesse começar a processar as implicações do que Pedro havia dito, uma energia negra surgiu de fora. A luz da floresta não era mais tão reconfortante. A multidão que se aproximava com suas figuras encapuzadas parecia enfeitiçada, quase como se fossem peças de um grande jogo. Júlia, se você não se sacrificar, não só a você, mas todos nós podemos perder tudo. A avó de Bruno gritou, seus olhos ardendo em fúria. Era verdade, o pânico começava a tomar conta. Mas tudo mudou em um estalo. Um rugido imenso irrompeu da floresta e as árvores pareciam tremer. Júlia virou-se para a porta. Uma sombra colossal contornou a entrada. Uma figura alta e deformada. O que era aquilo? Antes que alguém pudesse reagir, a figura deslizou para dentro, revelando um ser que parecia metade homem, metade sombra. Uma forma espectral que a comunidade temia. O terror fez o ar pesar ainda mais. Não há como escapar, a criatura disse, sua voz ressoando como se milhares de vozes ecoassem juntas. A sala inteira estremeceu. Júlia recuou, sentindo seu coração acelerar. Era como se o medo tivesse ganho forma. Todos, inclusive a avó de Bruno, se encolheram. O que a comunidade havia realmente despertado? Vocês não percebem? O verdadeiro sacrifício está muito além de vocês. E a linhagem de Júlia não é o que pensam. Aposto que não sabiam que Pedro era o traidor. A figura revelou, apontando um dedo grotesco para Pedro. Ele é a razão pela qual suas vidas estão em perigo. A sala ficou em silêncio. As palavras da criatura ecoaram como um trovão. Pedro, um traidor? Todos os olhares se voltaram para ele, esperando uma explicação. O que mais ele escondia? Não, não é verdade! Pedro gritou, seu rosto branco como papel. Eu só queria proteger vocês. A comunidade não deve saber da verdade. Sua voz tremia. Mas qual é a verdade, Pedro? O que você sabe? Júlia perguntou, a raiva e o medo se misturando em seu tom. Ela sentia que cada segundo contava e cada revelação poderia mudar tudo. Eu não sou apenas uma peça no tabuleiro. Eu sou a conexão. Ele respirou fundo antes de continuar. Todos nós, na verdade, somos. E sem saber, Júlia, você estava prestes a tomar a decisão. Que mudaria tudo? O sangue que corre nas veias de vocês não é só seu. É o mesmo que o meu. Ele olhou nos olhos de Júlia com uma intensidade desesperada. Eu sou seu irmão. Os olhos de Júlia se arregalaram. Um frio a paralisou. O quê? A realidade estava se distorcendo em sua mente. Como isso era possível? Não há tempo para explicações completas. Minha mãe teve que me esconder, assim como a sua fez com você. Mas eu sempre estive aqui, mesmo que você não soubesse. O sacrifício nessa noite é mais do que um corpo. É a alma de todos nós, lutando contra a comunidade e dando um fim a esse legado maligno. A sombra que pairava na sala começou a rir. Uma risada profunda e sombria. Não importa o que você diga, Pedro, a verdade é mais sombria do que podem imaginar. E o sacrifício virá, quer queiram ou não. A tensão aumentava, mas a revelação feita por Pedro era chocante demais para ser ignorada. Júlia lutou para processar tudo. Um irmão perdido, um traidor, uma escolha que poderia significar a vida ou a morte. E a comunidade observava de fora, pronta para interpretar qualquer sinal de fraqueza.
O que exatamente estava acontecendo? Até onde iam os laços de lealdade e traição? E se essa verdade fosse apenas a superfície de algo muito mais profundo e obscuro a ser revelado? O eco da floresta tornou-se um sussurro ameaçador, e a pergunta pairava no ar: até que ponto podem ir as linhas que conectam família e tradição? A escolha de Julia não era apenas dela, era de todos os que a cercavam. E agora, o futuro dela e o deles estava em uma linha pensa. O sacrifício poderia ser dela, mas o que significava realmente? A tensão era palpável e a sala parecia apertar ao redor de Julia. O dilema, tão real e angustiante, estava prestes a se intensificar. Antes que pudesse começar a processar as implicações do que Pedro havia dito, uma energia negra surgiu de fora. A luz da floresta não era mais tão reconfortante. A multidão, com suas figuras encapuzadas, parecia enfeitiçada, quase como se fossem peças de um grande jogo. Julia, se você não se sacrificar, não só você, mas todos nós podemos perder tudo. A avó de Bruno gritou, seus olhos ardendo em fúria. Era verdade, o pânico começava a tomar conta, mas tudo mudou em um estalo. Um rugido imenso irrompeu da floresta, e as árvores pareciam tremer. Julia virou-se para a porta. Uma sombra colossal contornou a entrada, uma figura alta e deformada. O que era aquilo? Antes que alguém pudesse reagir, a figura deslizou para dentro, revelando um ser que parecia metade homem, metade sombra. Uma forma espectral que a comunidade temia. O terror fez o ar pesar ainda mais. Não há como escapar, a criatura disse, sua voz ressoando, como se milhares de vozes ecoassem juntas. A sala inteira estremeceu. Julia recuou, sentindo seu coração acelerar. Era como se o medo tivesse ganho. Realmente despertado? Vocês não percebem? O verdadeiro sacrifício está muito além de vocês. E a linhagem de Julia não é o que pensam. Aposto que não sabiam que Pedro era o traidor. A figura revelou, apontando um dedo grotesco para Pedro. Ele é a razão pela qual suas vidas estão em perigo. A sala ficou em silêncio. As palavras da criatura ecoaram como um trovão. Pedro? Um traidor? Todos os olhares se voltaram para ele, esperando uma explicação. O que mais ele escondia? Não! Não é verdade! Pedro gritou, seu rosto branco como papel. Eu só queria proteger vocês. A comunidade não deve saber da verdade. Mas qual é a verdade, Pedro? O que você sabe? Julia perguntou, a raiva e o medo se misturando em seu tom. Ela sentia. E cada segundo contava, e cada revelação poderia mudar tudo. Eu não sou apenas uma peça no tabuleiro, eu sou a conexão. Ele respirou fundo antes de continuar. Todos nós, na verdade, somos. E sem saber, Julia, você estava prestes a tomar a decisão que mudaria tudo. O sangue que corre nas veias de vocês não é só seu. É o mesmo que o meu. Ele olhou nos olhos de Julia com uma intensidade desesperada. Eu sou seu irmão. Os olhos de Julia se arregalaram. Um frio a paralisou. O quê? A realidade estava se distorcendo em sua mente. Como isto era possível? Não há tempo para explicações completas. Minha mãe teve que me esconder, assim como a sua fez com você. Mas eu sempre estive aqui, mesmo que você não soubesse. O sacrifício nessa noite é mais do que um corpo. É a alma de todos nós lutando contra a comunidade e dando um fim a esse legado maligno. A sombra que pairava na sala começou a rir.
Uma risada profunda e sombria. Não importa o que você diga, Pedro. A verdade é mais sombria do que podem imaginar. E o sacrifício virá, quer queiram ou não. A tensão aumentava, mas a revelação feita por Pedro era chocante demais para ser ignorada. Júlia lutou para processar tudo. O irmão perdido, um traidor, uma escolha que poderia significar a vida ou a morte. E a comunidade observava de fora, pronta para interpretar qualquer sinal de fraqueza. O que exatamente estava acontecendo? Até onde iam os laços de lealdade e traição? E se essa verdade fosse apenas a superfície de algo muito mais profundo e obscuro a ser revelado? O eco da floresta tornou-se um sussurro ameaçador e a pergunta pairava no ar. Até que ponto podem ir as linhas que conectam família e tradição? A escolha de Júlia não era apenas dela. Era de todos os que a cercavam. E agora? O futuro dela e o deles estava em uma linha tensa. Um rugido ensurdecedor ecoou, e a figura espectral deu um passo à frente. O ar parecendo vibrar com uma tensão. Júlia sentiu um fio percorrer sua espinha, mas em um ato de coragem, decidiu que não deixaria que seus medos a dominassem. Ela se voltou para Pedro. Se você é realmente meu irmão, então me diga o que devemos fazer. A criatura gargalhou. Oh, garota, você realmente acha que pode decidir o destino de todos nós? O poder da comunidade é forte e não se quebra tão facilmente. Você e Pedro podem ser irmãos, mas isso não o salvará desta noite. Mas então, em um momento de confusão alucinante, um estalo ecoou. A avó de Bruno, em um momento de desespero, atirou a adaga diretamente para a criatura. A faca cortou o ar e, em um movimento rápido, ela cravou-se no chão. Bem ao lado de Júlia. A criatura parou juntos ao impacto e a sombra pareceu vacilar. Uma onda de energia escura envolveu a sala, arrastando todos para um torvelinho. O tempo parecia se distorcer, os rostos das pessoas se misturando em um turbilhão de emoções. A visão de Júlia se obscureceu, e quando tudo pareceu retornar ao normal, a figura da criatura se desfez em fumaça, revelando algo chocante. Uma chaga profunda em seu próprio braço. Uma marca antiga, resplandecente sob a luz. O destino se selava. O que era isso? A marca parecia pulsar com força, e uma sensação avassaladora tomou conta dela. Não! Gritou a avó de Bruno, atordoada. Júlia! Chamou Pedro, um terror genuíno em sua voz. O que você fez? Então a revelação inesperada. A marca não era apenas um símbolo de maldição, mas algo que estava intrinsecamente ligado a Júlia. Era uma linhagem antiga, uma força dentro dela que agora estava sendo ativada. O que mais havia sido escondido? E por que, naquele momento, tudo começou a girar ao seu redor? A sala escureceu aos poucos enquanto Júlia sentia a batida do seu próprio coração, cada pulsar ecoando a escolha que deveria fazer. Qual poderia ser o verdadeiro destino de todos? O que a comunidade realmente queria dela? E, acima de tudo, como ela poderia lutar e encontrar a verdade em meio ao caos? O peso da tradição, histórias entrelaçadas e segredos desgastados se uniam em um único ponto. O futuro agora estava nas mãos dela, e o que parecia ser um sacrifício poderia se tornar uma libertação. Mal sabia ela que havia algo ainda mais sombrio esperando para ser revelado. O caos se estabeleceu. Os olhares aterrorizados se cruzaram na sala. E a sombra que antes parecia uma ameaça se desfazia em fumaça,
revelando o poder ancestral que Júlia agora tinha. O peso sobre seus ombros era monumental. Uma herança pesada, mas necessária para romper um ciclo corrompido. Eu não posso deixar que isso continue. Júlia gritou, o coração acelerado, a determinação tomando conta. Ela olhou para Pedro, que a observava com um misto de orgulho e medo. Se somos realmente irmãos, devemos lutar juntos. A voz de Bruno, agora enfraquecida pela verdade, recuou um passo. Vocês não entendem. A comunidade sempre buscou esses laços. Se não houver um sacrifício, todos nós perderemos. Mas suas palavras pareciam mais vazias. Não havia mais poder nelas. Júlia sentiu uma onda de força percorrer seu corpo, como se a energia da floresta estivesse fluindo através dela. Não será mais assim. Chega de sacrifícios. Ela levantou as mãos e uma luz intensa envolveu todos, irradiando uma energia que dissipava as sombras. A figura espectral gritou: "Não! O sacrifício deve acontecer!" Mas a luz de Júlia cresceu, expandindo-se como um escudo. Pedro e Beatriz se juntaram a ela, suas mãos unidas em um vínculo novo, um chamado para a liberdade. E então, tudo aconteceu. A luz atravessou a sala, instaurando um novo equilíbrio. Ao redor, os membros da comunidade hesitaram, confundidos, enquanto o poder ancestral se espalhava para eles. Júlia sentia cada batida do coração dos presentes, cada emoção transbordando como um tsunami. "Basta!" gritou a sombra, mas aquilo não era mais um eco de poder, era desespero. Vocês não podem escapar. Mas Júlia, agora transformada, respondeu com uma força que nunca soube que tinha. "Termina agora!" E ao dizer isso, a luz explodiu em um brilho ofuscante, limpando as trevas e revelando uma nova verdade. Quando a luz se dissipou, a sala estava cheia de murmúrios e choros, olhares de incredulidade. A comunidade estava mudada, liberada do medo. Os antigos rituais foram transformados em um símbolo de união em vez de sacrifício. "Você fez isso, Júlia", disse Beatriz, os olhos brilhantes. "Que coisa incrível!" Mas Júlia não poderia relaxar. "Isso foi apenas o começo. Precisamos reconstruir o que foi quebrado." Ela olhou cada um nos olhos, cheia de esperança e determinação. "O legado de nossa linhagem deve ser reescrito, não mais nas sombras, mas na luz." A avó de Bruno, agora em mero eco de quem foi, sorriu como se finalmente entendesse. A verdadeira força não vem de sacrifícios, mas do amor e da união. Os rostos familiares começaram a se apagar um por um enquanto a nova realidade se firmava. Júlia, Beatriz e Pedro estavam lado a lado, prontos para enfrentar um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Enquanto os últimos resquícios das sombras desapareciam na floresta, Júlia sentiu uma brisa suave em seu rosto. Era como se a natureza estivesse agradecendo pela nova história que começava a ser contada. E em meio à liberdade conquistada, ela olhou para seus irmãos. "Vamos juntos reconstruir. Por nós, por todos." E assim, a luz da manhã surgiu, iluminando a floresta e a cidade. Era um novo começo, mas Júlia sabia que a luta e os desafios a aguardavam. Havia muito a fazer, mas ela estava pronta. E então, a narrativa da comunidade não é apenas se transformou, mas também o coração de cada um ali. O legado ganhava uma nova vida e a verdadeira luta pela liberdade apenas começava. Se você está impactado
encantado por essa história e quer acompanhar cada novo desdobramento, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estamos preparando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Queremos saber como você se sente sobre tudo isso. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa trajetória incrível.